Oi, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4 da apostila, o módulo Brasil. Esse capítulo mostra como a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo são tratados no contexto brasileiro. E antes de entrar nas leis e nos órgãos, tem um alerta muito importante nesse capítulo. Alguns termos usados ao longo do material da EICMS têm um significado um pouco diferente no Brasil. Por exemplo, a palavra investigação. Em muitos materiais internacionais, esse termo aparece de forma ampla, mas no Brasil, investigação é a atividade típica das autoridades constituídas, como polícia e Ministério Público. Já as instituições obrigadas pela lei, como os bancos, as corretoras, seguradoras e os outros setores, eles não investigam. O que eles fazem é analisar, fazer uma diligência, pesquisar, fazer monitoramento e a comunicação. Outro ponto é o termo combate à lavagem de dinheiro. No Brasil, o combate direto também é atribuição das autoridades. As instituições privadas ajudam nesse processo de forma indireta, por meio da prevenção, identificando situação suspeita, monitorando o cliente, registrando operações e comunicando ao COAF. Então, para a prova e para a prática, guarde isso. No Brasil, o setor privado tem papel central na prevenção, enquanto as autoridades têm papel central na investigação e repressão. A necessidade de criar uma lei de lavagem de dinheiro no Brasil surgiu dentro de um contexto internacional. Um marco importante foi a Convenção de Viena de 1988, promovida pela ONU. Essa convenção tratou especialmente da obrigação dos países criminalizarem a lavagem de dinheiro derivada do tráfico de drogas, além de incentivar cooperação judicial, extradição e confisco de bem. O Brasil ratificou essa convenção só em 1991 por meio do Decreto 154, ou seja, o país assumiu no plano internacional o compromisso de tratar esse tema de forma mais séria e criar mecanismos legais para enfrentar o problema. Depois, em 1994, durante a Cúpula das Américas, houve um reforço político dessa necessidade. A ideia passou a ser não limitar a lavagem apenas ao dinheiro do narcotráfico, mas também tratar rendimentos gerados por outros crimes graves. Isso é importante porque a lavagem de dinheiro não nasce só do tráfico. Ela pode vir de corrupção, sequestro, contrabando, crimes financeiros, organização criminosa e vários outros ilícitos. A Lei 9.613 de 1998 foi o grande marco de combate à lavagem de dinheiro no Brasil. Ela tipificou o crime de lavagem, criou mecanismos de prevenção e repressão e também criou o COAF, a Unidade de Inteligência Financeira Brasileira. Na versão original, a lavagem de dinheiro só existia quando ligada a crimes específicos chamados de crimes antecedentes, como corrupção, terrorismo, tráfico de armas e crimes contra o sistema financeiro, por exemplo. Em 2012, aconteceu uma mudança fundamental. A Lei 12.683 alterou substancialmente a lei de lavagem de dinheiro. A principal mudança foi o fim do rol fechado de crimes antecedentes. Antes, a lavagem precisava estar ligada àquela lista específica de crimes. Depois da alteração, passou a ser considerado lavagem de dinheiro ocultar ou dissimular bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de qualquer infração penal. Esse ponto é muito importante para a prova. Em outras palavras, ficou mais amplo. Não era mais necessário provar que o dinheiro vinha apenas daqueles crimes da lista antiga. Bastava que ele tivesse origem e infração penal. Outro ponto relevante é que as multas também ficaram muito mais pesadas. O teto saiu de R$ 200 mil para até R$ 20 milhões. Então, na prática, essa mudança tornou a lei brasileira mais robusta, mais moderna e mais alinhada com os padrões internacionais de prevenção e repressão. Além da Lei 9.613, outras normas importantes fortaleceram o combate à lavagem de dinheiro no Brasil. A Lei Anticorrupção de 2013, que responsabilizou empresas por atos contra a administração pública. Em 2016, a Lei Antiterrorismo também passou a disciplinar o tema do terrorismo no país. Já a Lei 13.506 de 2017 ampliou o poder sancionador do Banco Central e da CVM, prevendo penalidade como multas altas, inabilitação de diretores e até a cassação da autorização de funcionamento. Ou seja, além do risco criminal, existe também um forte risco regulatório e administrativo. E para deixar isso mais concreto, o capítulo ele cita exemplos de condutas que podem gerar sanções administrativas.
Por exemplo, realizar operações no sistema financeiro em desacordo com princípios e normas legais, ou fornecer ao Banco Central documentos ou informações incorretas, ou deixar de cumprir prazos regulatórios, ou até simular e estruturar operações sem fundamento econômico. Então, para Aikens, lembre-se, não basta olhar apenas para o crime, é preciso observar também o descumprimento de obrigações regulatórias, porque isso também gera consequência pesada. O COAF é um dos mais importantes deste capítulo. Ele é a Unidade de Inteligência Financeira do Brasil, ali criado pela própria Lei 9.613. Seu papel é central no sistema brasileiro de PLDFT. O COAF recebe comunicações enviadas pelos setores obrigados, examina essas informações, identifica ocorrências suspeitas e, quando entende que há indícios consistentes, comunica às autoridades competentes para as providências cabíveis. Percebe a lógica? A instituição financeira monitora e comunica. O COAF recebe e analisa. E as autoridades investigam e processam. Além disso, o COAF também coordena mecanismos de cooperação e troca de informações. E ainda exerce ali uma competência regulatória residual para alguns setores que não têm regulador próprio. Então, se cair na prova qual é a UIF, né, a Unidade de Inteligência Financeira ali do Brasil, a resposta é o COAF. Um ponto muito interessante é que o COAF não atua só recebendo comunicações. Ele também regula, em caráter ali residual, setores que não possuem órgão regulador ou fiscalizador próprio. Entre os exemplos ali destacados no material estão factoring, comércio de joias, pedras e metais preciosos e bens de luxo e alto valor. Além disso, o COAF participa da articulação internacional do Brasil em temas de PLDFT, inclusive ali junto ao GAFI, o grupo de Egmont, o GAFI-Sud. Outro detalhe muito bom para lembrar é que o COAF faz avaliação qualitativa por amostragem das comunicações recebidas. Ou seja, ele também orienta melhoria contínua na forma como as instituições comunicam as operações suspeitas. Na prática, isso quer dizer que não basta comunicar por comunicar. A qualidade da narrativa, o fundamento da suspeita e a consistência da análise fazem total diferença. Vamos falar agora de outros órgãos que também ali são cobrados, né, na prova da Aikens. A ENCLA, que foi criada em 2003, é uma articulação nacional entre diversos órgãos públicos para fortalecer o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Já o DRCI, criado em 2004, atua principalmente em cooperação jurídica internacional e na recuperação de ativos ligados ao crime. Uma forma simples de lembrar é: o ENCLA é igual à Articulação Estratégica Nacional e o DRCI é igual à Cooperação Internacional e Recuperação de Ativos. Agora, ali falando do LabLD, que também aparece no capítulo e é bem interessante, ele foi criado no âmbito do DRCI, em cumprimento a uma meta da ENCLA de 2006, com o objetivo ali de aplicar soluções tecnológicas na análise de grandes volumes de informação. A ideia ali surgiu porque investigações de lavagem de dinheiro e corrupção costumavam envolver enormes quantidades de dados, quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, longos períodos de movimentação, múltiplos ali contas e diversas pessoas relacionadas. Sem tecnologia, isso ficava muito lento, arcaico e, claro, ineficiente. Então, o LabLD, ele representa justamente esse avanço, né, de uso de inteligência analítica, ferramentas tecnológicas e da especialização para examinar massas de dados complexos. É um ótimo exemplo ali de como o PLDFT não depende só de lei ou de denúncia, depende também de tecnologia, né, e capacidade analítica. Entrando agora ali nos reguladores e fiscalizadores, o capítulo destaca principalmente o Banco Central, a CVM e a SUSEP. O Banco Central regula e fiscaliza as instituições financeiras e outras, né, instituições sob sua supervisão. A CVM é o principal órgão do mercado de capitais e a SUSEP atua nos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e de resseguro. Todos eles têm um papel muito importante para o LDFT. Exigir cadastro atualizado, controles internos, monitoramento, registros, treinamento, identificação de suspeitas e, claro, a comunicação com a COAF. Além disso, ali no mercado de valores mobiliários, a BSM atua como estrutura de autorregulação e supervisão do mercado, auxiliando ali a CVM e fiscalizando, né, os participantes da bolsa. Para a prova, pense assim: o COAF recebe e analisa as comunicações, mas os reguladores setoriais também cobram que as instituições tenham controles efetivos para prevenir a lavagem de dinheiro.
No caso do Bacen, o material destaca exigências clássicas: manter o cadastro atualizado, verificar compatibilidade entre movimentação, atividade econômica e capacidade financeira, registrar operações, comunicar as operações suspeitas e também treinar, né, os funcionários. O capítulo também chama atenção para a vigilância crescente sobre transações em espécie e operações estruturadas, inclusive com redução de limites para registro e maior controle sobre os pagamentos de dinheiro. Na CVM e na BSM, o foco aparece muito em temas como beneficiário final, investidores não residentes e grandes fortunas geridas em private banking, que são perfis ali naturalmente mais sensíveis em temas de risco. Já a SUSEP exerce um papel semelhante no setor de seguros, previdência privada, ou capitalização e resseguro. Ou seja, embora os setores sejam diferentes, a lógica é parecida: conhecer o cliente, entender a origem dos recursos, monitorar o comportamento, identificar risco e comunicar quando necessário. Além da regulação estatal, o Brasil também trabalha com a autorregulação. A Febraban, por exemplo, é a principal entidade representativa do setor bancário brasileiro. Ela criou mecanismos de autorregulação em PLDFT, com destaque para o normativo, né, SARB 11 e o acordo ali operacional de PLD. Essas regras, elas tratam de vários temas importantes: cadastro de cliente, QIC, QAI, QIP, avaliação de novos produtos, monitoramento de operações, comunicação de operações suspeitas e ali sobre treinamento também. A lógica da autorregulação é complementar as normas legais e regulatórias, promovendo melhoria contínua, né, e padronização de boas práticas. A Anbima também exerce um papel relevante no mercado financeiro e de capitais, com códigos de autorregulação construídos junto ao próprio mercado. Na prática, isso mostra que PLDFT não depende apenas da lei, depende também da cultura setorial, de padrões internos e, claro, né, do compromisso institucional. E agora vamos falar de alguns termos bem importantes na forma ali brasileira, né, de tratamento. Então, o primeiro é o PEP, a pessoa exposta politicamente. No Brasil, a definição é ampla. São considerados PEPs os agentes públicos que desempenham, né, ou tenham desempenhado nos últimos 5 anos cargos, empregos ou funções públicas relevantes. No Brasil ou no exterior, além de seus representantes, familiares e pessoas de relacionamento próximo. Isso é muito importante porque clientes PEP exigem maior diligência e monitoramento reforçado, como a gente já disse aqui diversas vezes. Outro ponto é a diferença entre cliente permanente e cliente eventual. Cliente permanente é aquele com quem existe relacionamento contínuo, como conta bancária, crédito, câmbio, arrendamento, custódia ou cartão, por exemplo. Já o cliente eventual é aquele que usa o serviço de forma pontual, sem relacionamento permanente, como alguém que faz depósito em conta de terceiro, paga um boleto ou realiza uma operação casual, por exemplo, como a compra de moeda estrangeira naqueles guichês do aeroporto. Essa classificação importa porque influencia a forma de identificação, o cadastro e, obviamente, o nível de diligência que vai ser exigido para cada tipo de conta. Então, para fechar, vamos revisar alguns conceitos que podem aparecer na prova. O primeiro é o regime de especial atenção. Esse regime exige monitoramento contínuo reforçado, análise mais rigorosa e, em alguns casos, a avaliação da autoadministração sobre iniciar ou manter o relacionamento com o cliente. Isso se aplica, por exemplo, a PEP, operações sem fundamento econômico, países com deficiência em PLDFT, situações com indício de burla, de controles e casos em que não se consegue identificar o beneficiário final. Outro termo é a interposta pessoa, o famoso laranja. É a pessoa que empresta o nome, a conta ou a estrutura para ocultar quem está por trás da operação. Muitas vezes ela nem conhece de verdade, né, a origem dos recursos ou recebe algum benefício para participar. Também temos a comunicação de não ocorrência, chamada de comunicação negativa. Em certos setores, quando não houve operação suspeita no período, a instituição precisa informar isso ao COAF, conforme, né, a regra ali aplicável para cada setor. E por fim, o COS, que é a comunicação de operação suspeita, feita quando a instituição identifica movimentação ou proposta suspeita. Também tem o COI, que é a comunicação de operações em espécie, que é feita automaticamente, né, quando há movimentações em dinheiro acima do limite definido. O capítulo cita ainda os investidores não residentes, né, que são os chamados INRs, que exigem atenção especial e especialmente ali no mercado de capitais. Então, ali resumindo o capítulo 4, né, que para mim foi o mais fácil, na verdade, de estudar, no Brasil, o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro, ele se estrutura com base em legislação, regulação, supervisão, inteligência financeira, cooperação institucional e controles internos das entidades obrigadas.
Você precisa guardar especialmente a Lei 9.613, a alteração, né, que é a 12.683, o papel ali do COAF como unidade de inteligência financeira, a atuação integrada do ENCLA e do DRCI, a função, né, de cada regulador, como o Bacen, a CVM, a SUSEP, a importância da autorregulação, como a FEBRABAN e a Ambima, e ali os principais conceitos de PEP, cliente permanente, cliente virtual, laranja, comunicação negativa. Se você entender essa lógica, esse capítulo deixa de parecer decorado e começa a fazer sentido de verdade. Isso ajuda muito, não só ali para passar na ECMS, né, mas também para trabalhar com PLD no contexto brasileiro como um todo. E é isso. Aqui a gente finaliza, né, o capítulo 4, que é o módulo Brasil. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal. Até mais, tchau, tchau.